noite a todos, novamente. Obrigada pela presença. Mais do que obrigada pela presença, sempre eu falo assim, mas depois eu leio um pouquinho. Parabéns pela presença, né? Num dia frio, muita gente já começando as férias e que bom que vocês estão aqui. A gente tinha falado na sexta passada, eu ia falar sobre o perdão, porque a Caroline tinha pedido, mas ela está doente, ela está com doença respiratória também, ela não está bem e ela não está conseguindo vir. Então, não acho bacana, sendo que ela queria, talvez ela quisesse fazer algum comentário, interagir, então a gente vai dar continuidade, porque já era o que eu ia falar mesmo, na nossa meditação, e daí, na sexta-feira que vem não haverá meditação, então aí na outra sexta a gente fala sobre o perdão. Então hoje a gente vai falar sobre a oração da evolução. Embora a gente já tenha comentado isso, né, mais ou menos quase um ano atrás, mas eu resolvi falar novamente porque eu acho que no momento talvez não tenha ficado clara a profundidade do que a gente fala aqui. Eu acho importante a gente entender esse fundo, isso que quer dizer a oração da evolução. E eu vou exemplificar logo aqui na primeira frase. Quando a gente fala, agradeço o que sou e reconheço minhas limitações e virtudes, pois sou o resultado delas. Né? O que pode parecer? Tipo assim, eu não estou bem agora, né? Eu agradeço de como eu estou agora. É óbvio, a gente agradece como a gente está nesse momento da nossa vida. Mas imagina que você não está num momento bom. Você fala, Hari, daí eu agradeço esse momento? Ele agradece. Porque se você está aqui desse jeitinho agora, vamos falar de um momento que não esteja tão bom, escolha a sua, né? Nosso Y lá, chegou lá, a gente vai escolhendo, é resultado nosso. Porém, esse agradecer, esse pontinho que eu acho que não ficou claro, porque são falando assim, gente, que oração é essa, né? Eu tô péssimo, agradeço que eu tô péssimo. Não é isso. O que é a grande chave disso? Por isso que fala, reconheço minhas limitações e virtudes. Quando eu faço esse reconhecimento, não significa que eu estou mal agora, reconheci que não estou bacana, falo, eu estou bacana, não estou bem, agradeço que eu não estou bem. Não estou bem, reconheço a minha, digamos, influência nisso, né, minha responsabilidade nisso. Porém, pode ser que eu não esteja de acordo de como eu estou agora. Eu acho que não está bacana. E aí, qual é a minha atitude? Mudar. Então, esse agradecer não é tomar, que bom que eu estou mal. É óbvio que não é isso. Né? A gente agradece, porque na verdade poderia ter a possibilidade de estar pior ainda. Né? Sempre pode piorar. Mas, agradeço por quê? Porque como eu estou agora, só dependeu de mim. Eu não estou assim agora por influência do outro, não estou. Foi só pela minha causa. Boa ou ruim, por isso que eu falo, reconheço minhas limitações e virtudes. Virtude todo mundo tem. Todo mundo tem virtude, todo mundo é bom em alguma coisa ou em várias coisas. Mas a gente também tem limitações. A gente precisa assumir essas nossas limitações. Né? Então, que bacana que eu tenho virtude, no momento que eu reconheço as minhas virtudes, o que eu vou fazer? Vou lançar a mão delas para melhorar. Né? Então, quando eu sou capaz de reconhecer, porque tem pessoas que não conseguem nem reconhecer que tem virtudes. Né? Acho que tudo é ruim, né? Se não está no momento, não, a gente sempre é bom em alguma coisa. Então, a gente tem que reconhecer o nosso lado bom, mas a gente tem que reconhecer que a gente também não é fantástico. A gente tem as nossas questõezinhas. Então, quando eu reconheço essas minhas limitações, nossa, de repente eu, sei lá, ainda tenho inveja, ainda tem uma mentirinha, solta uma mentirinha, alguma coisa, você, é inveja branca. Não existe, inveja é inveja. Mentirinha branca, não existe. Mentiu. A gente precisa olhar para essas coisas. E todo mundo tem o seu pezinho, a gente tem nossas coisinhas. Essa busca é diária, a gente precisa ir trabalhando isso. Né? Então, quando a gente reconhece, o melhor passo, o maior passo, é mais do que 50% do caminho feito. Porque quando a gente não reconhece, não tem o que mudar.
mudar, não tenho como melhorar, nem sei o que é. Reconheci, fantástico. A partir daqui vou melhorar. Então, esse agradecimento ao que eu sou nesse momento, pode ser que amanhã eu já seja outra pessoa, e a intenção é que amanhã eu seja outra pessoa, né? Que o meu ser vai evoluindo, a gente vai nessa metamorfose. Mas quando eu agradeço o que eu sou, é bem profundo isso, né? Embora tenha minhas limitações, embora pode ser que eu não esteja numa fase fantástica, eu quero agradecer enquanto a gente está numa fase boa da vida, que está tudo ótimo. É muito fácil. Agradece quando não está bacana, né? Aí que vem a coisa. Então, quando a gente consegue agradecer o que a gente reconhece que o que a gente é fruto das nossas escolhas, não é porque minha mãe me traumatizou, porque meu marido não sei o que. Não, eu sou fruto das minhas escolhas. Como eu sou não é culpa de ninguém ou não é benefício de ninguém. É óbvio que a gente sofre influência do meio, mas o que eu sou é fruto das minhas escolhas. Então eu tenho que agradecer, não necessariamente me conformar e concordar, né? Agradeço. Não estou de acordo de como eu estou agora? Mãos à obra, vamos mudar, né? Então essa primeira linha, quando a gente precisa ter isso no coração, é muito profundo conseguir agradecer de verdade perante todas essas circunstâncias. É isso que a gente precisa. Então, o início dessa oração já é muito profundo. Então, pensem bem sobre isso, reflitam sobre a semana, cada vez que repetirem essa oração desse agradecimento, se está conseguindo fazer com profundidade ou só é da boca para fora. A gente precisa ver em que pontinho a gente está. Aí depois vem e fala: agradeço o que tenho em todos os âmbitos, seja de escassez ou de abundância, pois tudo que possuo é fruto das minhas escolhas. De novo, né? Então fala: agradeço o que tenho em todos os âmbitos. Aqui é saúde, né? Amor. Agradeço o que tenho. Tenho amor? Escassez de amor ou tenho abundância de amor? Tem escassez, porque às vezes a gente pensa só em financeiro, né? O material. Mas saúde, tem escassez de saúde ou abundância de saúde? Né? Tenho escassez de vida ou abundância de vida? Tem escassez de energia ou abundância de energia? Então isso aqui, por isso que fala, em todos os âmbitos, essa escassez ou essa abundância em todos os âmbitos. E a gente tem que agradecer, por quê? Tudo que a gente possui de saúde, possui de energia, possui de amor, possui de financeiro, porque talvez a palavra possuir leve muito a gente a pensar em possessão material, né? Eu não gosto desse sentido, desse possuir, porque dá muito essa conotação material, mas é possuir no sentido de que agora é o que eu tenho, né? Essa saúde que eu tenho agora é a que eu tenho. Essa energia ou essa luz é agora que eu tenho, ou a falta dela, seja escassez ou abundância. Tudo é fruto das minhas escolhas. E gente. É aquele nosso Y, que eu falo que é diário. Na verdade, se a gente for ver bem, é secundário de segundo. A cada segundo a gente está fazendo uma escolha. Vocês mesmos fizeram uma escolha em estar aqui hoje. Podia não estar, podia ter escolhido uma outra coisa. Então, escolheu estar aqui hoje. É óbvio que isso aqui pega um certo sentido da sua vida do que ter escolhido uma outra oportunidade, uma outra, né, decisão. Então isso a gente precisa ter esse reconhecimento de que o que a gente tem, ou seja, o que o universo nos proporciona agora, não é nossa, eu tenho energia porque o universo me proporcionou. É porque eu fiz por onde, né? Eu fiz escolhas certas para que o universo está sempre dando, não é que assim, eu mereço, ele me dá, eu não mereço, ele não me dá, não é, tá sempre dando, dependendo das minhas escolhas, conecto ou não. Então, por isso a gente tem que entender esse agradecimento aqui, não é que, nossa, eu tô completamente sem dinheiro, que bom que eu tô sem dinheiro, não é nesse sentido, né, tô super doente, que bom que eu tô, não é. A gente tem que agradecer que o estado exato que nós estamos agora só dependeu de nós, não dependeu de mais ninguém. Por isso é importante a gente entender o passinho que a gente vai dando, porque passo a passo leva. A gente escolhe uma direção
queira ou não queira, voltar para outra direção é mais complicado, né? A gente tem que fazer uma volta, ou custa mais esforço. Então, importante essas decisões em cada momento de tentar sempre pegar o caminho certo, né? Não um atalho, o caminho certo. Às vezes a gente vai por atalhos na vida, não dá muito certo. Então aqui entra muito nessa nossa autoobservação para a gente ser honesta conosco mesmo, né? Às vezes a gente acha, nossa, eu estou num período de escassez, por quê? Porque será? Não mereço. Será que não merece? Será que não é fruto das suas escolhas, inclusive fruto da escolha das suas ações? Você foi bacana realmente com todo mundo? Né? A gente precisa observar isso. E faz uma coisinha aqui e não tem tanta gravidade. Será? Então a gente precisa prestar atenção nas nossas atitudes, porque volta, né? E volta. Então, se a gente está percebendo que está fluindo em abundância, é um sinal do universo que está tudo bacana. Se a coisa está meio complicada, vamos rever nossos valores. Pode ser que a gente não esteja criando um caminho que seja bom, né? Então precisa prestar atenção nisso. Daí a gente vai falar: agradeço aos seres ao meu redor, tanto no plano material quanto no espiritual, pois é através deles que realizo o meu trabalho de autoconhecimento. Então, quando fala aqui aos seres ao meu redor, tanto no plano material, quando fala no plano material, é quem está vivo, né? Sempre eu volto a repetir aqui, na era de peixes se dava a iluminação, ou seja, esse nosso autoconhecimento, esse caminho de mestre a discípulo. Então, o que acontecia? O mestre iluminava o discípulo quando ele achava que o discípulo tinha condições. Na era de Aquário já não acontece mais isso. Então, o que acontece? É o grupo, né? O trabalho grupal onde se dá esse nosso campo de batalha, desse autoconhecimento, dessa nossa melhora, dessa nossa evolução. Por que se dá em grupo? Volto a repetir de novo. Se, por exemplo, eu estou trabalhando a minha paciência nessa vida, se eu fico lá isolado, não vou saber se eu tenho paciência ou não. E é no grupo que vai aparecer alguém que me irrita porque senta na minha frente, o outro que faz canrã e me atrapalha, eu acho que me atrapalha na meditação, não sei, alguém que, sei lá, faz alguma coisa. São esses pontinhos que, de repente, essa mesma ação desse companheiro ou companheira não irritaria uma outra pessoa, mas me irrita, né? E por que me irrita? Então, eu preciso prestar atenção nesse trabalho a ser feito. Então, aqui, quando a gente está em grupo espiritual, em grupo familiar, né? Sempre, todo mundo na família tem, sei lá, um cunhado, um irmão, um primo, um tio, às vezes até alguns pais, que tem um pouco de atrito. Acontece. Por quê? Porque se está na família é para trabalhar, porque você não estaria longe, você nem passaria por perto. É para trabalhar esse aspecto, né? Então, esses que a gente tem esse contato, a gente precisa prestar atenção, porque a gente precisa se trabalhar nesse pontinho que mais nos incomoda. Isso não significa resignar, não posso mais tampar o nariz e fica lá. Não é. A gente tem que trabalhar. Trabalhar não é essa aceitação como resignação sem entender, né? A gente precisa entender o que está acontecendo e se trabalhar. E se trabalhar não significa aceitar tudo do outro, né? Mas é entender qual é o ponto de origem disso. Mas também vai falar no plano material quanto no espiritual, né? A gente sabe que ao nosso redor existem muitos outros seres, né? E para ficar muito feliz, porque também o universo é tão bacana que cada um de nós tem um ser exclusivo aqui do nosso lado para nos conduzir nessa vida, né? Que cada caminho evolutivo chama de uma maneira, chama de anjo da guarda, de mentor, do que seja, do que chame isso, a gente tem um só para nós, né? Essa hierarquia espiritual é muito organizada. É como a gente em casa tem a nossa mãe, que cuida só da gente, aí depois a gente vai na escola, tem uma professora que cuida, mas ainda é pouco os alunos da sala, aí depois tem o prefeito que cuida todo mundo da cidade, então vai o governador que cuida. Então, nesses níveis também a espiritualidade é dessa maneira. Mas a gente tem um só nosso aqui, né? O que acontece? Que às vezes, como naquele exemplo que a gente tem esse vidro aqui, se está meio sujo, a gente não consegue entender o que ele está dando de dica para nós. A gente vai lá, muito Gabriela, eu sou assim, e não escuta. Então, o trabalho que a gente faz aqui é para limpar esse vidro, é para poder ficando mais sensível, tirando como se fosse uma casca grossa que a gente tem que
não permite essa nossa comunicação, para que a gente tenha mais sensibilidade e possa escutar mais quem está por nós, né? Então é muito bacana isso. Mas a gente também tem, dependendo do nosso nível de vibração, a gente atrai alguns seres que não são tão bacanas também, né? E isso é verdade, né? Não é que eu acredito ou não acredito, é assim, né? Então a gente não fala que tudo é vibração. Quando a gente fala nesse sentido, todo mundo acredita, tudo é vibração, a célula vibra, o universo vibra, até aí, fantástico, fantástico. Hoje você falou uma mentirinha, você acha que a sua vibração está elevada? Tá, baixou. A vibração aqui embaixo vai emanar com um ser de luz ou não? Não vai. Aí, por isso que tem que ser consciente, porque assim, nossa, eu quero me grudar com alguém que não é bacana. Não é assim, a gente não tem o desejo, a gente acha às vezes até que a gente está muito bem, mas as nossas atitudes não estão sendo bacanas. Se não é bacana, a gente começa a vibrar num outro nível. Isso não dá para mentir, não dá para você enganar. Você vibra, simplesmente vibra. Raiva, inveja, egoísmo, né? Então, mentiu, não foi bacana, omitiu. Sua vibração ela muda instantaneamente. Mudou, quem é que vai grudar em você? Você vai atrair quem não está vibrando bem também. Isso acontece. Então, a gente, todo esse nosso trabalho desse caminho evolutivo é para subir nossa vibração, para a gente se limpar, para a gente fazer a conexão e permitir com quem nos acompanhe, nos guie e a gente conseguir escutar, porque eles estão super dispostos, a gente que está fechado para essa guia, né? E a gente vibrando em outra energia, em outra frequência, não vai isso aqui grudar na gente, né? Então é importante a gente ter essa consciência, por isso que fala que a gente agradece esses seres, qualquer que seja a vibração que a gente tenha, porque é através deles que realizo o meu trabalho de autoconhecimento. Porque se não existissem esses seres de baixa vibração, a gente não perceberia que nós estamos vibrando, né, em vibração baixa. Então é importante isso, porque quando a gente vê, aí as coisas ficam meio estranhas. Pessoas que frequentam lugares de baixa vibração, o que é um lugar de baixa vibração? Barzinho, infelizmente é barzinho de noite, local que tem muita bebida. Infelizmente não é que eu sou contra ou a favor, é constatar. Pode chegar lá com um equipamento, medir baixa vibração, é isso, né? Aí vai em locais onde a energia é alta, locais, por exemplo, templos, igrejas, natureza, cachoeira, tudo isso é vibração alta, né? Então, esses seres que têm baixa vibração vão estar mais reunidos em locais de baixa vibração. Seres de alta vibração em locais de alta vibração é normal. Então a gente precisa prestar atenção na conduta. Então, na nossa conduta, nossa alimentação, nossos pensamentos, tudo isso precisa orar e vigiar diário. Mas graças a isso a gente vai conseguindo ter essa percepção. Por isso que no próximo, mais do que agradecer, como um pedido. Fala que a luz divina me dê clareza e discernimento para que as minhas escolhas diárias me conduzam ao fluir eterno da evolução. O que é essa clareza e esse discernimento? Quanto mais a gente vai se trabalhando, mais a gente vai percebendo que tem padrões, né? E aí a gente vai identificando, opa, aqui tá voltando, nesse eu não caio, né? Então a gente já vai conseguindo separar. Para que haja discernimento, precisa haver conhecimento prévio. Se a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que discernir. Então a gente precisa ter um conhecimento, e é isso que a gente faz aqui nas sextas, a gente promove esse conhecimento para que na hora necessária a gente possa usar desse discernimento. Então essa clareza que fala aqui é quando a gente está no caminho, nesse da autoobservação, é muito mais fácil observar qual é o caminho correto. Na hora do nosso Y decidir vou para cá, a gente não fica tão em dúvida, é muito óbvio o caminho a ser tomado. Então a gente pede que essa luz divina nos dê essa clareza de discernimento, porque essas escolhas diárias nos conduzam ao fluir eterno da evolução. E por que fluir eterno?
Porque a nossa missão de todo mundo é evoluir. Queira ou não queira, goste ou não goste, a gente está aqui é para evoluir. Então, por que fluir? É como o rio que deságua no mar. Vai desaguar no mar, sim ou sim. O que pode é dar mais volta ou menos volta. E o que a gente acaba fazendo? A gente está descendo no rio, às vezes a gente enrosca na margem lá, fica parado. E se a gente der uma ajudazinha em permanecer no centro desse caudal do rio, a gente não vai se enroscando tanto nessa margem suja. A gente flui com mais facilidade. Então, a intenção é essa. Né? Então, por isso que a gente pede essa clareza de discernimento. Cada vez que a gente precisa escolher do nosso Y, a gente escolhe o caminho correto, estamos lá fluindo, a gente vai, inclusive o fluir é bacana, a palavra, que a gente não precisa nem fazer esforço, a própria água do rio leva a gente, é muito bacana isso. Agora, se você vai se enrolando na margem, precisa esforço para poder voltar, então se a gente está indo, cada vez é mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então, por isso que é importante, quando eu falo dessa oração aqui, talvez a gente não tenha dado tanto valor no início para ela do que agora a gente olhando dessa maneira. E é uma oração que eu convido a vocês a fazerem todo dia de manhã, sentindo isso mesmo. Né? É importante, porque a gente já começa o dia com esse bom propósito, com todas essas conexões necessárias para que a gente... Porque pensa, eu sempre falo, o Y é uma questão diária, né, ou de segundo, mas se lá no início do nosso dia a gente já decide fazer essa oração, já está decidindo pela parte correta, já vai encaminhando, então a gente começa já um dia encaminhado. Então por isso que é importante. E aí, no final eu falo que assim seja. E assim seja é a tradução de amém, né? Quando a gente... como que fosse um ponto final firmante disso tudo, foi assim, que tudo isso que eu estou falando, que realmente se cumpra, né? Então, o que eu consigo, então quando a gente fala de coração, fala com sentimento, isso realmente começa a tomar forma, né? Palavras são vibrações, a gente acabou de falar de vibração, então se tudo é vibração, quando eu falo e dou realmente peso à minha palavra, ou seja, falo com um sentimento, essa palavra vibra muito mais do que só que seja repetida automaticamente. Então, com essa consciência, vai tomando forma. E aí, quando eu finalizo com esse selo, que assim seja, ou seja, que tudo isso que eu desejo se cumpra. Né? E então, eu acho mais do que bacana, eu acho bacana, mas eu acho que seria uma coisa para vocês começarem a pensar em realmente... introduzir isso no início do dia de vocês, né, na meditação, né, quem não faz a meditação inteira, mas que seria interessante fazer os omos e fazer essa oração para a gente poder direcionar bem o nosso dia. Tá bom? Perguntas, comentários? Eu acho que quando a gente fala agradecer, eu agradeço, eu acho que por si só já é uma palavra positiva mesmo numa situação que não esteja boa. Né? Então acho que começa por aí agradecer e tem tanto na parte nossa, né, que é uma interferência pessoal, e quanto realmente tem que acontecer, o universo ali nos propõe na vida algumas situações. Então eu vejo assim,